Boa tarde, começando o nosso novo canal teórico, toda quarta-feira. Agradecer a presença da doutora Amanda, nossa mais médico, lá da Policlínica Sérgio Aroca. Conversamos, batemos um papo quase que diariamente. E aí ela sugeriu fazer uma apresentação de alguns casos aqui de doença inflamatória intestinal. E ela topou, e eu quero agradecer ela gentilmente e parabéns a ela por ela ter essa iniciativa, como outros tiveram, da gente poder conversar um pouquinho sobre doença inflamatória. Boa tarde, gente. Então, o Dr. Jefferson me pediu para escolher um tema, né? Eu gosto muito de clínica médica, gosto de gastroenterologia, né? E vi que caiu no Revalida algumas vezes, caiu também na prática do Revalida, então por isso que eu escolhi esse tema, tá? Que é muito importante na nossa prática também, para a gente ver diagnósticos diferenciais, né? Com dor abdominal, diarreia, que a gente vai ver, né? Que é um dos principais sintomas. Enfim, então vamos lá. Bom, doença inflamatória intestinal, que na verdade são doenças inflamatórias intestinais, né? A definição nem preciso falar, né? Porque são duas doenças, né? Que causam inflamação do intestino, principalmente intestino grosso, tá? Claro que tem uma que causa do intestino delgado também, mas é mais comum do grosso, tá? E são crônicas, né? Ou seja, não tem cura, essas duas doenças não tem cura, a gente só vai paliativo aí, né? E idiopáticas, ou seja, não tem causa definida na medicina ainda, né? E quais são essas doenças, né? A retocolite ulcerativa, que a sigla é RCU, e a doença de Crohn, né? Que a sigla é DC, né? E aí a epidemiologia é importante para ajudar a gente tanto nas provas, né, quanto assim na prática também, né? Claro que na prática é mais difícil porque as duas também se confundem muito. Mas em questão de prova, eles ajudam muito nessa epidemiologia, né? Porque tem dois picos de incidência que a gente sempre tem que pensar nas doenças inflamatórias intestinais. Que o primeiro pico é de 15 a 30 anos, né? Que é jovens, né? E o segundo pico é de 55, 60 anos aí a 80 anos, né? Que é mais idoso, né? Não é idoso, porque o Dr. já fala que depois de 70, 80 não é, né? 60, né? Mas aí mais adulto jovem para idoso, né? No caso. E a doença de Crohn é mais comum em mulheres, né? Então sempre que tiver a mulher lá, jovem, a gente vai pensar mais em doença de Crohn. E quando é homem, que também tiver 15 a 30 anos, ou 60 anos, 55 anos a 80, a gente vai pensar mais em retocolite ulcerativa, né? Mais comum em áreas urbanas e melhores condições socioeconômicas. Raça branca também é mais comum do que na raça negra, tá? E esses dois fatores aí eu trouxe porque caem em prova também, né? Como tem muita gente que vai prestar residência, vai prestar revalida, né? O tabagismo e a apendicectomia. Então, os estudos sugerem, né, que o tabagismo e a apendicectomia, eles são fatores protetores da retocolite ulcerativa, mas são fatores de risco para a doença de Crohn. E não é por isso que a gente vai falar, paciente, você fuma porque vai evitar uma doença gastrointestinal que chama retocolite ulcerativa. Não é isso, né? A nicotina, o estudo mostra que ela ajuda no intestino, né? O intestino grosso principalmente, a não inflamar tanto. Mas, claro que o risco passa, né? De fator cardiovascular, fator pulmonar, né? Enfim, que a gente sabe que a nicotina faz mal. Mas em questão de prova, eles costumam trocar muito, né? A apendicectomia e tabagismo, então é fator de risco para a doença de Crohn e são fator protetor para a retocolite ulcerativa. Então, em prova, eles costumam trocar bastante para confundir. E a etiologia, né, igual eu falei, não tem, né, uma causa definida, né, são doenças idiopáticas, né, mas tem alguns fatores que aumentam a chance de desenvolver as doenças inflamatórias intestinais. A primeira aí é genética, né, igual toda doença tem, né, a parte genética, e nas doenças inflamatórias intestinais não seria diferente, né. Primeiro grau, paciente que tem o pai, a mãe, ou irmãos, ou avó materna, né, assim, de primeiro grau, aumenta, para a doença de Crohn, aumenta 10 vezes mais a chance, enquanto para a retocolite ulcerativa aumenta 8 vezes. Então é muita coisa, né? Então por isso é importante perguntar sempre na anamnese, né, se alguém tem esse problema na família, principalmente primeiro grau. Ambiente também, né, que aumenta também a chance de ter doenças inflamatórias, né? Que seria o estresse, seria estilo de vida. Então, o paciente toma pouca água, o paciente come gordura, come muito açúcar, carboidrato, que vira açúcar e gordura, né?
não faz exercício físico, né? A gente fala que o intestino, principalmente o grosso, é o nosso segundo cérebro. Então, ele precisa, né, de coisas saudáveis para ele também, até para fazer o bolo alimentício melhor, para, né, não ter dor abdominal, enfim. E até para não inflamar, né? Porque a gente sabe que carboidrato, açúcar, tudo saturado, né? Gorduras industrializadas aí, saturadas, né? Elas causam coisas ruins para o corpo, né? E o intestino sofre também. E a microbiota e células autoimunes. A microbiota, porque tem gente que é desbalanceado, né? A flora intestinal, então isso aumenta também a chance de desenvolver uma inflamação do intestino, né? Quem toma muito antibiótico, por exemplo, também, porque a microbiota começa a ficar ruim, ou seja, as bactérias boas, elas começam a matar elas, né? E as ruins começam a proliferar. Então isso também começa a desenvolver essa inflamação do intestino. E células autoimunes, né, que tem a parte autoimune também, dessas doenças inflamatórias que ataca, né, as células de defesa atacam o nosso corpo, né, enfim. E por isso que é chamada também de doenças inflamatórias intestinais crônicas, idiopáticas e autoimunes, porque é um dos fatores que aumenta, né, pelos estudos. E aí a retocolite ulcerativa, a primeira doença, né, é bom saber porque ela tipo assim, tem diferenças, o que é em uma é na outra diferente, né? Então, assim, a retocolite, como o nome já fala, retocolite. Então, vai pegar mais o reto e o cólon, né? Vai inflamar o cólon. Então, por isso é limitada ao cólon. Então, é intestino grosso, tá? Só intestino grosso, né? E acomete só a mucosa. Então, não passa as 4 capas. Não passa mucosa, submucosa, serosa e muscular serosa, né? Só passa a mucosa. Então, ela fica ali limitada na mucosa, né? A retocolite ulcerativa. Ela geralmente é ascendente e contínua, ou seja, ela ascende, né? Ela sobe. Então, ela começa no reto, vai para o sigmoide e volta, né? Cólon descendente, transverso, descendente, vai voltando, né? Mas só no colo, só no intestino grosso. E contínua, ou seja, a inflamação fica contínua. Ela não tem parte saudável e parte inflamatória. Parte saudável e parte inflamatória. Ela tem só inflamado. Então, vai continuada, sabe? E aí, 40 a 50%, qual que é a localização que pega a retocolite ulcerativa? Reto e sigmoide. É mais comum no reto e no sigmoide. 30 a 40% é flexura esplênica, então pega até na flexura esplênica, até que a gente fala que se chama também, quando pega a flexura esplênica, a gente fala que é uma colite esquerda, e quando passa dessa flexura esplênica, né, a gente chama de pancolite, ou seja, já pega todo o cólon, né? E aí a patologia dela, né, começa com eritema, então a mucosa fica eritematosa, fica vermelha, né, aí pode dar um edema, pode sangrar, aí começa a fazer erosões, ulcerações, né, pode dar pseudopólipos, né, e começa a perder o padrão vascular. Então vai continuando, né. E a microscopia que eu vou falar também de novo, né, o abscesso de criptas, que a gente, na hora que fizer biópsia na colonoscopia, a gente vai ver abscessos de criptas, né? E vai ver perda da arquitetura dessas criptas, né? Criptas são glândulas, né, tubulares do intestino que ajudam a fazer digestão de algumas proteínas, de alguns açúcares, né? Faz hormônio. Então, essas criptas são muito importantes. Então, na retocolite ulcerativa, como vai inflamando a mucosa, vai perdendo essas criptas, né? E vai dando abscesso também, né? Porque está inflamando, né? Então, são sinais inflamatórios. E a doença de Crohn, né, é ao contrário, igual eu falei. Se na retocolite pega cólon e reto, né, só o intestino grosso, na doença de Crohn pega da boca ao ânus. Então pode dar sintomas na boca, pode dar, né, a gente vai ver, mas é da boca ao ânus. Então pode dar sintomas na boca, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, né? Todo que pega trato gastrointestinal, esôfago, enfim. E aí, ao contrário da retocolite ulcerativa, ela é descontínua e ela é transmural. Então, transmural significa o quê? Que passa todas as capas, né? Enquanto a retocolite fica só na mucosa, a da Crohn passa todas as capas. Então, mucosa, submucosa, muscular, serosa, né? E é descontínua, né? Que a gente chama até padrão em pedra em calçamento, ou em salto, né? Porque pula, tem uma parte saudável e uma parte de doença, uma parte saudável e uma parte de doença, né? E a parte mais acometida, né? Por mais que pegue até boca ao ânus, é mais o ilho terminal, que é a última parte do intestino delgado,
né? E aí a gente chama até de ileite terminal, a doença de Crohn, porque o que mais pega é o ilho, né? Terminal. 50% pega ilho e cólon, 20% só o cólon e 50% polpa ou reto. Por isso que elas costumam se confundir muito na prática, porque às vezes a retocolite pega também o reto, claro, né? E a Crohn também pega. Aí se confunde muito na prática, porque se pega reto, então pode ser retocolite só. Não, a Crohn também pode ser. Então elas se confundem às vezes por isso, né? Mas uma é contínua e ascendente, a outra é descontínua e transmural. E aí a patologia, né, dela pode começar com fissura, eritema também, claro, vermelhidão, né? Mas aí começa a avançar, né? Aí dá fissuras, fístulas, aí começa a estenosar, aí começa abscessos, até chegar em úlceras aftoides, né? Fissura, vocês vão ver que fissura e fístula sempre só dá na Crohn. Por quê? Porque ela passa todas as capas. Se passa todas as capas, não tem como na retocolite, ela só fica na retocolite, como só pega a mucosa, não tem como dar fissura e fístula, né? E estenose. Então, tem que passar as capas para dar fissura e fístula principalmente. Então, a Crohn, por isso que vai ter doença perianal. Quando a gente pensa em fístula, fissura, e com a clínica de Crohn, claro, diarreia, dor, que a gente vai ver, a gente tem que pensar em Crohn. Microscopia, né? A patognomônico da doença de Crohn é granuloma não caseoso. Então, se a gente vê numa prova, ou a gente vê num anatopatológico, falando assim que tem granuloma não caseoso, pode fechar Crohn, porque é específico dessa doença. Nem sempre, né, 20% aí, a 30% dos pacientes, na prática, não, só 20% a 30% tem esse granuloma não caseoso. Então, é muito pouco que tem, né? Mas, mesmo assim, ajuda, principalmente em prova, porque para diferenciar uma doença da outra, né? E aí, na doença de Crohn, 30% tem alterações perianais, como abscesso, fissura ou fístula. Também é pouco, mas ainda ajuda para diferenciar, né? E nem sempre dá. E aí, a clínica, né, das doenças inflamatórias intestinais, assim, depende de onde pega, né? Então, por exemplo, se pega a boca, é afta. Se pega estômago, pode dar estomatite, pode dar refluxo, pode dar náusea, vômito. Então, depende de onde pega, né? Mas eu peguei geral, né? Que é assim, que a gente tem que sempre orientar para pensar, pelo menos, nas doenças inflamatórias intestinais, né? Então, por exemplo, 80% é dor abdominal. Então, o paciente chega com dor abdominal, tipo cólica, principalmente, né? Ou difusa. E 70% diarreia, né? Com ou sem sangue. É mais comum diarreia com sangue, mas nem sempre tem, né? Igual o Crohn não vai ter muito sangue, nem sempre tem sangue. Enfim. Então, 80% é dor abdominal e 70% diarreia, com ou sem sangue, tá? E aí, perda de peso, né? Febre, anorexia, que é a falta de apetite, mal-estar, tá? Na retocolite ulcerativa, é mais urgência, tenesmo. Então, o paciente quer ir logo no banheiro, né? Não consegue segurar a incontinência, que ele solta sem ver, às vezes, as fezes, né? Não consegue segurar mesmo. E tenesmo, que é aquela sensação que o paciente fala que não consegue esvaziar completo. Parece que ainda está ali, que ainda quer ir mais ao banheiro, né? E quando pensa em doença de Crohn, mais quando tem massa fossílica direita e fissuras, fístulas e abscessos perineais, igual eu falei, que é transmural. Então, não tem como na retocolite dar fissura e fístula, né? E depende da parte do intestino que pegar também, tem outros sintomas. Enfim, mas isso é o mais geral. E aí eu pus a diferença aí, né, pela estratégia média, né? A tabela, né, que eu acho legal deles, que é a diferença entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn, tá? Que o acometimento da retocolite ulcerativa, ela é mais contínua e ascendente, igual eu falei, e da doença de Crohn é descontínua. Então tem uma parte de doença, uma parte não, uma parte sim, uma parte não, né, que é a pedra em calçamento que a gente fala. Camadas locais afetados, mais a retocolite é mais o intestino grosso, né, principalmente reto e sigmoide, e a doença de Crohn da boca ao ânus, mas principalmente ilho terminal, que é a ileite, né? A camada afetada da retocolite é só a mucosa, e da doença de Crohn passa todas as capas, né? Fístulas, igual eu falei, retocolite ulcerativa não tem, e doença de Crohn sim. Sangue e muco é mais frequente na retocolite ulcerativa, e na doença de Crohn pode ter, mas é mais ocasionalmente. Dor em cólica é mais ocasionalmente na retocolite ulcerativa, e quando é dor em abdominal em cólica é mais frequente na doença de Crohn. Sintomas sistêmicos é mais na doença de Crohn, né? E ocasionalmente na retocolite ulcerativa, que é febre, anorexia, perda de peso. Obstrução
Na retocolite é difícil ter, né? Não tem, é bem rara, e é mais frequente na doença de Crohn. Já envolvimento retal é comum na retocolite ulcerativa, né? E mais raro na doença de Crohn, mas pode ter, igual eu falei, 50% poupa o reto, mas não quer dizer que não tenha. Doença perianal é muito raríssima, né? Aí, raríssima na retocolite ulcerativa e comum na doença de Crohn. E massa abdominal é rara, né, na retocolite ulcerativa e na fossílica direita, principalmente, doença de Crohn. Eu acho que isso aí é importante sim, mas isso aí não é muito matemático, né? Que às vezes você olha aquilo ali, o raro não é raríssimo e o frequente não é frequentíssimo, né? Que é uma coisa muito, muito pertinho, né? Então, às vezes você pode cair do cavalo. Lógico que é importante você ter uma avaliação geral. Não é uma coisa exata. Não, isso aí é raro. Eu tinha um professor de clínica médica que dizia que o raro é raríssimo e o frequente é frequentíssimo. Entendeu? Então a gente bater martelo aqui que essa não dá e essa dá, não é, mas não é bem assim. Eu acho que é tudo no intestino, então pode dar tudo, né? Pelo menos não sei se eu estou correto, né? Se confundem muito as duas. E aí tem as manifestações extraintestinais, né? Que é as mais comuns que eu peguei, tá? A principal, quando pergunta qual é a manifestação extraintestinal mais comum nas doenças inflamatórias intestinais, é a articular, né? Sendo a mais comum a artrite periférica, né? E também tem a artrite axial. Aí só pega, né, tórax, enfim, o esqueleto axial. Mas aí a artrite periférica, que é mais em Crohn, né? E a axial é mais em retocolite, né? Que eu pus a tabela também. Mas a artrite periférica ainda é mais comum ainda. Então, ela é poliarticular, né, várias articulações. Ela é assimétrica. Então, a artrite, por exemplo, diferente da artrite reumatoide, que é simétrica, né? Migratória, então ela migra, né? Tá no ombro direito, quando vê tá no tornozelo esquerdo, enfim. Grandes articulações, né? E se associa com a atividade intestinal. Ou seja, quando o intestino está em crise, as artrites aparecem, tá? Já a dermatológica, outra manifestações intestinais, né, extraintestinais, né, que seria a pioderma gangrenoso e o eritema nodoso, né? O pioderma gangrenoso é uma lesão ulcerada, né, com fundo necrótico e as bordas são mais violáceas, né? E é muito comum na região pré-tibial. E não tem a ver com a atividade da doença, ou seja, se o intestino está bem, não importa, né? Pode aparecer o pioderma gangrenoso. E o eritema nodoso são nódulos, né, que dão principalmente nos membros inferiores, que doem, que são eritematosos, então são nódulos vermelhos e que doem, tá? E que associa também com a atividade da doença. O pioderma não associa com a atividade da doença, mas o eritema nodoso sim. Se o intestino estiver em crise, pode aparecer o eritema nodoso. Aí tá aí, né, o pioderma gangrenoso, que é lá mais pré-tibial, que é uma úlcera, né, com fundo necrótico, as bordas são mais violáceas, né? E o eritema nodoso, e o pioderma gangrenoso não tem atividade com a doença, e o eritema nodoso tem, então o intestino está em crise, pode aparecer, que é os nódulos dolorosos e eritematosos, principalmente em membros inferiores. As manifestações extraintestinais também que podem dar são oculares, né? Que é a episclerite e uveite, né? Que é a inflamação do olho, das partes do olho, episclera e úvea, né? Na uveite dá visão turva, da fotofobia, da dor ocular, e não relaciona com a atividade da doença. Então, pode vir a uveite sem relacionar com a doença. E na episclerite, dá ardência e queimação e associa com a atividade intestinal, né? Então, enquanto a uveite, ela não relaciona com a atividade, então, o intestino está bem, pode começar a visão turva, fotofobia, ou os olhos vermelhos, né? E na episclerite também, só que, no caso, se o intestino estiver em crise, aparece, né? E aí pode ter deficiência de vitamina A também, que é a cegueira noturna principalmente, tá? E outras aí, que é a colangite esclerosante, que também pode cair muito, mais chance de nefrolitise e osteoporose, né? Porque o intestino está inflamado e ele começa a ficar com falta de vitamina, não consegue mais absorver muito a vitamina D, o cálcio, né? Então começa a fazer osteoporose também. Mais raro, né? Mas a colangite também cai às vezes. E aí tá a uveite e a episclerite, né? Que os dois dão a síndrome dos olhos vermelhos também, tá? Mas uma tem a relação com a atividade da doença e a outra não.
E aí eu pus aí só para saber onde é mais comum, em qual doença, né? Então, em roxo, né, que eu pus rosa, né? Em rosa eu pus que o pioderma gangrenoso, a artrite axial e a colangite esclerosante primária é mais comum na retocolite ulcerativa. E em amarelo, que é a doença de Crohn, é mais comum ter o eritema nodoso, a artrite periférica e episclerite. E a uveíte é nas duas. E aí as complicações mais comuns, né, aí na retocolite ulcerativa seria sangramento, megacólon tóxico e câncer coloretal. Não que nas duas não possa ter todas essas complicações, mas na retocolite ulcerativa sempre é a complicação mais comum, além do megacólon tóxico, né, que é o principal, também o sangramento e o câncer coloretal, que pode evoluir também. E a doença de Crohn, que seria as principais complicações seriam estenoses, né, fístulas e abscessos, né? E aí o diagnóstico, gente, a gente faz por história clínica do paciente, junto com o laboratório para ajudar, né, complementar, e colonoscopia, né, ou retossigmoidoscopia, cápsula endoscópica, enfim. Mas exame de imagem, né? E o histopatológico. A história sempre vai vir um paciente jovem, principalmente jovem, mas pode ser entre 55, 60 e 80 anos, igual eu falei. Mas paciente jovem, com dor abdominal, principalmente em cólica e diarreia com ou sem sangue, né? Perda de peso associada e sintomas de anemia, né? Então, fica hipocorada as mucosas, né? Pele seca, enfim. Cansaço, né? E isso que vem a historinha, né? E o laboratório, o PCR e o VHS aumentados, né? Que são provas inflamatórias. Anemia, né? Porque está perdendo sangue. Ou, na verdade, pode ser a anemia microcítica, porque está perdendo ferro por causa quando sangrar, né? E por falta de deficiência do ferro, né? E também anemia megaloblástica, que é falta de vitamina B12, né? Porque o intestino está inflamado, ele está conseguindo absorver bem nem o ferro, nem a B12, né? Então pode dar uma anemia microcítica ou megaloblástica, macrocítica, né? E plaquetose, porque é resposta contínua, né? A inflamação, então dá essa resposta contínua à inflamação, então plaquetas aumentam, tá? Ou também por causa que se sangrar também, para dar uma resposta a sangramento. E a hipovitaminose, né? Que eu falei que diminui principalmente a vitamina B12, D e ferro. E os marcadores sorológicos que são importantes, né? Que são anticorpos, que é o P-ANCA e o ASCA, né? A gente vê muito positivo, assim, o P-ANCA é mais positivo na retocolite ulcerativa, né? Enquanto o marcador ASCA é na doença de Crohn. Então, isso costuma cair, né? Principalmente para diagnóstico. Então, P-ANCA e o ASCA. A ASCA, doença de Crohn, P-ANCA, retocolite ulcerativa. E aí a gente pode pedir cultura, pode pedir toxina para fazer diagnósticos diferenciais. Por exemplo, toxina A e B a gente pede para afastar, né? Por exemplo, colite... Colite pseudomembranosa, né? Que seria por Clostridium, né? Que antigamente é chamada Clostridium, né? Difficile aí, né? Causa, então, essa bactéria Clostridioides difficile, que é o Clostridium, né? Essa bactéria causa colite pseudomembranosa e ela parece muito até com com doença inflamatória intestinal, porque pode causar dor, pode causar diarreia, sangrar, né? E aí a gente pede toxina A e B para afastar esse diagnóstico. E coprotectina e lactoferrina, né, fecais aumentadas também, fala a favor, né, de uma doença intestinal inflamatória, claro, com a clínica, com o exame físico, enfim. E aí o valor de referência da coprotectina, que é mais usada, é maior que 200 mg/kg, né, de fezes, no caso, sugere doença inflamatória em atividade, de 50 a 200, já é inconclusivo, a gente tem que repetir o exame de fezes, né, com a coprotectina. E aí a colonoscopia anatopatológica, então, né, clínica, mais laboratório, mais colonoscopia com anatopatológico, né? Na doença de Crohn, igual eu falei, úlceras profundas, o que mais chama atenção é pedras em calçamento, acometimento do ilho terminal mais comum, geralmente não acomete o reto, né, polpo reto. Anatopatológico, igual eu falei, que é patognomônico da doença de Crohn, é granuloma não caseoso. E a retocolite ulcerativa, ela comete mais o reto, né, e o sigmoide, contínua e ascendente, né,
perda da vascularização normal da mucosa, aí começa ulcerações, né, erosões, edema, né, sangramento fácil, né, perda das austrações do intestino grosso, né, atrofia da mucosa e fica como um tubo o intestino, né, enfim. E a anatopatológica é o microabscesso de criptas, igual eu falei. E aí tá a doença de Crohn, né, que é pedra em calçamento que a gente fala, né, nesse lado tá azul, tipo meio que as úlceras, né, tá bem branco aí, e de outro lado é a pedra em calçamento, que a gente fala que são tipo erosões, né, no intestino, que aí parece pedrinhas mesmo, né, então fica um pouco saudável, um pouco de doença, um pouco saudável, um pouco de doença, mas aí já está bem grave, porque está bastante erosão no intestino. E a colonoscopia da retocolite ulcerativa, né? Aí pelo score de Mayo, né? Não trouxe de Crohn porque é mais complexo, mas o score de Mayo é para avaliar a colonoscopia, no caso, da retocolite ulcerativa. Aí a gente usa o score de Mayo. Então, 0, 1, 2 e 3, né? 1 quando está a aparência normal. Então, tá tipo assim, ela tem retocolite ulcerativa, né? Só que o intestino ainda está normal. Então, no caso assim, tem vascularização, tá rosinha, né, do jeito que tem que ser, né, não tem edema, e aí do 1, 2 e 3 já começa a fazer, né, então doença leve, doença moderada, doença grave. Então, doença leve é um score de Mayo, que é eritema, então fica mais vermelho a mucosa, começa a reduzir o padrão vascular, e friabilidade leve, ou seja, não é qualquer coisa que sangra o intestino, mas se tocar, às vezes pode sangrar. Doença moderada, que é 2, Mayo 2, que já começa eritema intenso, então fica bem mais vermelha a mucosa, já perde o padrão vascular, friabilidade, que no caso sangra fácil, né, e erosões. E o 3, que é grave, doença grave, né, no score de Mayo, que a doença retocolite ulcerativa já fica com muita ulceração e o sangramento é espontâneo já. E aí é importante saber isso aí, né, os critérios clínicos laboratoriais da gravidade para tratamento, né? Então, se é leve, moderado ou grave, igual na doença de Crohn também vai ter, a gente precisa saber se é uma doença que está leve, está moderada ou grave para tratar, né? Se é leve, é menos de 4 evacuações, se é grave, é mais de 6 evacuações. O moderado está entre esses dois, tá? Então, leve, menor que 4 evacuações dias, não tem muito sangue nas fezes, ausência de febre, a frequência cardíaca é normal, a anemia está leve, o VHS está menos de 30. E o grave já fica mais de 6 evacuações no dia, sangra, né? Muito sangue nas fezes, a temperatura maior que 37,5, aumenta a frequência cardíaca, a hemoglobina também começa a cair, né? E VHS maior que 30. E entre esses dois aí, leve e grave, é a moderada, né? Então, entre 4 a 6 evacuações já seria, no caso, moderada, a frequência também tá normal entre menor que 90 também, e hemoglobina maior que 75 ainda está normal, né? E da doença de Crohn também é a mesma coisa, a gente tem que ver se está leve, moderada ou grave, né? Aí a gente já vê não pelas evacuações, a gente vê mais pelo estado geral, né? Então, a leve da doença de Crohn é quando o paciente está no estado geral preservado, está aceitando bem a alimentação, está com menos de 10% de perda de peso, não tem desidratação, não tem febre, não tem complicação, aí é leve. Quando é moderada, né, entre os dois extremos, né, estado geral comprometido, náusea e vômito que vai e volta, inapetência, perda ponderal maior que 10, febre, dor abdominal e anemia. E o grave, o estado geral já está comprometido, né, vômito persistente, já está muito magro, febre, desidratando, né, já tem complicação, principalmente o megacolo tóxico, eu falei, necessidade de internação, tá? E o tratamento dessas doenças, que é mais um pouco complexo, mas eu pus assim o geral, né, que é dieta, né, que a gente tem que falar para o paciente, além de tomar muita água, fazer exercício físico, também comer menos gordura, comer menos açúcar, comer mais fibra, né, enfim, tudo que o intestino precisa. Anti-inflamatório, que a gente usa o aminosalicilatos e corticoides, os imunomoduladores são outras opções, terapia biológica e cirurgia por último. Os aminosalicilatos, que é a sulfasalazina e a mesalazina, eles são ainda a primeira escolha para a doença inflamatória intestinal, né? Claro que a gente tem que ver a gravidade, a gente tem que ver se o paciente não tem outra comorbidade, interações medicamentosas, né? Tudo isso. Mas é a primeira escolha ainda na doença inflamatória intestinal. A melhor é a mesalazina, porque ela dá menos efeito colateral que a sulfa, né?
A sulfa tem mais efeito colateral, que seria como hemólise, cefaleia, náusea e vômito, né? E a outra não dá tanto, quase nada de efeito. Aí os aminosalicilatos, aí que é a sulfa e a mesalazina, né? Quando tem proctite, ou seja, só pega o reto, ou seja, só inflamando o reto, a gente usa muito supositório de mesalazina, 1 grama dia. Quando pega reto e sigmoide, a gente usa já o enema de mesalazina, 1 grama dia. E quando tem colite leve a moderada, sulfa, né, de 500, de 12 em 12 horas, até 4 a 6 gramas por dia. Quando tem colite leve a moderada, junto com mais de 5 evacuações por dia, que já fica mais grave, né? Mais o perda ponderal, mais dor abdominal, a gente usa o corticoide com uma sulfa, tá? E a gente vai tirando o corticoide, deixando a sulfa, né? A sulfa mesalazina, que o corticoide vocês vão ver que não pode, a gente sabe que não pode ir prolongado, né? E aí as dosagens aí tá de sulfa e de mesa, né? Mesa 2,4 a 4,8 gramas dia e sulfa de 2 a 6 gramas dia. Corticoide é quando em crise, né? Então pode ser usado em leve, moderado ou grave, mas quando está em crise o intestino, a doença inflamatória intestinal, seja retocolite, seja a doença de Crohn, isso aí é para tirar na agudização, para tirar a crise. Então, a gente pode usar o prednisona, a gente pode usar o hidrocortisona injetável, enfim. Mas aí não deve se usar cronicamente, a gente sabe que os efeitos colaterais do corticoide é hiperglicemia, estrias, osteoporose, hipertensão, enfim. E aí não pode usar cronicamente, por causa dos efeitos colaterais, né? Deve ser usado de 2 a 3 meses e é bom associar com outro imunossupressor. É melhor na prática. Aí prednisona de 40 a 60 mg dia, budesonida também pode ser usado, né? Que é menos efeitos colaterais, 9 mg dia, e o hidrocortisona ou metilprednisolona injetável. Outra opção, né, que se não der com os aminosalicilatos, né, seria os imunossupressores, que é até melhor com corticoide, né? Que seria o azatioprina, o metotrexato ou ciclosporina, né? Aí eu tem as doses aí, né, que é a azatioprina de 2 a 2,5 mg quilo dia, de 2 a 6 meses para eficácia adequada. E os efeitos adversos, né, que tem os imunossupressores, são a neutropenia, a pancreatite e a hepatite. Então tem que tomar cuidado com o paciente hepatopata, principalmente, né? E também tem problema de neutrófilo, né? E de pâncreas também, né? Terapia biológica é os anticorpos anti-TNF, né? São eficazes na indução e manutenção da remissão, indicados se não responder a corticoide, né, e a azatioprina, no caso, que é a primeira escolha dos imunossupressores, né, e 10 a 20% pode fazer anticorpo contra essa droga, né, que é a terapia biológica, que seria, os mais usados são infliximab e o adalimumab, né, são esses dois mais usados. São os mais usados para terapia biológica aí, né? E pus as doses aí, só para saber. E os antibióticos, né, não usa-se tanto, mas é mais quando tem doença de Crohn fistulizante perianal, né, que indica infecção, talvez, ou para não dar infecção também, né, não está com abscesso, mas pode ser que possa dar ou possa evoluir para uma infecção. Então a escolha é metronidazol, né, oral, 20 mg quilo dia, dividido em 3 tomadas, e pode também usar o ciprofloxacino. E aí, só para o tratamento, pra vocês saberem que o aminosalicilato, que é a mesalazina e a sulfasalazina, é bom para induzir o tratamento e manter também, de leve a moderada. Quando corticoide a gente usa para induzir remissão, ou seja, só para tirar a crise, então prednisona, metil, hidrocortisona, igual eu falei, que pode ser usado tanto na crise leve, crise moderada ou grave. Imunomoduladores é para manter a remissão, né, ajudar na doença. E infliximab, que é mais casos graves, tá? Casos graves, os biológicos a gente deixa para casos mais graves, refratário, principalmente a corticosteroide. E o tratamento cirúrgico é só mais quando é complicação, tá? Que é, por exemplo, megacolotóxico, ou perfuração, ou intratabilidade clínica, tentou clínico e não está dando, ainda está dando muita crise, então é indicação de cirurgia, né?
Hemorragia incontrolável também, outra indicação. Complicações do tratamento cirúrgico, então fez da doença inflamatória intestinal, fez uma cirurgia, mas complicou, tem que voltar para a sala de cirurgia. Displasia de alto grau no intestino, câncer, né? Que a displasia pode virar um câncer e retardo de crescimento em crianças. Também é indicado a cirurgia, tá? E aí a questão do Revalido tem 3 questões, né? Rapidinho, tá? Então a primeira aí, que caiu no Revalido INEP mesmo, né? Então, uma mulher de 22 anos, né, foi encaminhada ao serviço de oftalmo, né, devido a episódio de olho vermelho, o qual o médico oftalmologista diagnosticou uma uveiite anterior aguda. Questionando a paciente, o médico identificou história de aftas orais recorrentes e dolorosas há pelo menos 1 ano, para as quais não foi realizada nenhuma investigação, fazendo uso apenas de corticoides tópicos com alívio fugaz. Relata ainda que apresenta dor abdominal e diarreia, mais ou menos no mesmo período. Refere que as evacuações são frequentes, cerca de 5 a 6 vezes, né, no dia, em pequeno volume, mas com sangue e muco visíveis em algumas ocasiões, né? Aí estava perguntando, visando esclarecimento diagnóstico, o procedimento a ser adotado e o achado esperado, né, deve ser o quê? Né? Então aí está a diarreia com dor abdominal, e aí a gente vê que é uma doença de inflamatória intestinal. Claro que tem que fazer diagnósticos diferenciais com vários, né? Mas aí chama atenção para a afta também na boca, né? E o olho vermelho, né? Que claro que tem vários diagnósticos aí, mas a gente vai fazendo diagnóstico diferencial. Só que aí pediu, né? Está pedindo a teste de patérgia, parasitólogos de fezes, pesquisa de anticorpo ou colonoscopia com biópsia, né? Então é uma jovem, né? Uma paciente jovem que teve o olho vermelho, né? E aí o oftalmo diagnosticou com uveite anterior aguda, né? No caso assim, não só deu um tratamento corticoide oral ali tópico, né? No caso creme para aftas na boca, e não passou, né? Voltou. E ainda evoluiu para dor abdominal e diarreia. E ainda tem sangue. A gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal. Principalmente quando pega da boca ao ânus, que seria Crohn, né? Então, aí, por isso que é a letra D, né? Colonoscopia com biópsia. E na biópsia vai dar, igual eu falei, que é patognomônico de Crohn, que é o granuloma não caseoso, né? Aí o patérgia aí, que eles pensaram em doença de BC, né? Não é? Aí o doutor já vai falar melhor, porque eu não sei direito. Eu sei que começa primeiro na afta na boca, e depois vai para o genital, e depois começa a artralgia. Não é? Meningite também, tudo isso. Enfim. É um tour. E é muito rara, né? Sim, o parasitológico de fezes, eles pensaram muito em cisto e trofozoída, creio que, no caso, pensaram muito em giardíase, né? Porque diarreia com sangue e muco também, a gente tem que pensar em giardíase, parasita, a gente tem que descartar, no caso também, né? Mas, no caso, a giardíase não costuma dar manifestações extraintestinais assim, de olho, né? Não tem muito raro. E também, além disso, é mais em criança, a giardíase, né? Pode dar em adulto, claro, mas é mais crianças jovens, assim, de adolescente. E vão falar muito de precariedade, né? Saneamento básico, essas coisas, né? Água maltratada, ou alimentação, né? Que não lava direito, enfim. Pesquisa de anticorpo FAM aí, que a gente pensa nos autoimunes também, outras doenças autoimunes, que seria lúpus, né? Ou síndrome de Sjögren aí, que eles estão pensando, que é quando a gente faz o FAM positivo e dá nuclear pontilhado fino denso. Quando é grosso, a gente pensa mais no lúpus. Mas quando é fino, pontilhado, a gente pensa mais na síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune também, só que ela pega muito mais as glândulas, tanto salivar, quanto de olho, né? Dá olho vermelho, pode dar também, mas principalmente boca seca, xeroftalmia e xerostomia, que é a boca seca e os olhos secos, né? Então, e aí, por final, aí, colonoscopia, então, com histopatológico, dando granuloma não caseoso. E esse aí que caiu na USP, né? Que tinha mais coisa, mas aí eu pus só para diagnóstico provável. Que é homem de 26 anos, com quadro de diarreia, com sangue, muco e pus nos últimos 6 meses, né? Então, crônico, né? Uma diarreia crônica. Colonoscopia revelou processo inflamatório contínuo de reto ao seco, com microulcerações. Sangramento de mucosa ao toque do aparelho.
Biópsia colônica, né? Processo inflamatório predominantemente agudo com abscessos de criptas, né? Então, qual que é o diagnóstico provável? Retocolite ulcerativa, tá? Porque não, além da biópsia da microabscessos abscessos de criptas, né? Igual eu falei que é mais comum na histopatologia da retocolite ulcerativa, na doença de Crohn é mais granuloma não caseoso, né? Além disso, pega do reto ao seco e contínuo, né? Contínuo. E a UFMT também que cobrou, né? Mas uma coisa mais dificinha, né? Entre aspas. Então ela cobrou masculino, 50 anos, portador de retocolite ulcerativa, né? Então já falou que ele tem retocolite ulcerativa, diagnosticado aos 15 anos de idade, né? Procura o BS relatando perda de peso, icterícia progressiva, colúria e acolia fecal há uma semana. Nega febre. Qual tumor do trato gastrointestinal está associado à história patológica? Né? Só pus para vocês saber, nunca mais esquecer, que quando tem retocolite ulcerativa, uma das manifestações extraintestinais mais comuns é a colangite esclerosante primária, né? E quando o paciente tem já o diagnóstico de retocolite ulcerativa e começa com acolia fecal, que é as fezes brancas, começa com colúria, que a urina fica bem forte, principalmente cor de Coca-Cola, que o povo fala, né? E icterícia progressiva, né? Então, essa aí é a tríade, no caso, que a gente fala principalmente de colestase, né? Então, a gente tem que pensar numa colangite esclerosante. E o principal tumor da colangite, nas vias biliares, é o colangiocarcinoma, tá? Então, eu trouxe só para vocês saberem que uma das manifestações de retocolite ulcerativa é a colangite esclerosante, com sintomas de colestase, icterícia, acolia e colúria, perda de peso também, né? Febre também pode dar, né? Calafrio, enfim. Sempre síndrome colestásica com diagnóstico fechado de retocolite, é uma manifestação extraintestinal e o tumor mais comum, né, de vias biliares aí é o colangiocarcinoma, sim, né? E até também dá um baque assim de pensar que é câncer por causa da perda de peso, tá? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha pelo menos ajudado um pouco na doença inflamatória intestinal, pra vocês entenderem um pouco, né? E espero que dê tudo certo. Bom, eu acho que sobre doença intestinal inflamatória, quem não sabia, aprendeu. Eu sabia 80%, aprendi mais 20%. E acho que a aula foi muito importante, aprendi bastante. Achei uma apresentação belíssima. E aí eu aí vi quando ela estava falando comigo, eu vi um caso lá no New England. E aí eu achei legal trazer aqui, que eu sei que ela vai matar a charada. Depois dessa aula toda, se ela errar o caso, aí eu vou ver que realmente ela não aprendeu muito sobre doença inflamatória. Então leia para mim aí e você mesmo vai responder. Deus, não pode ser alguém na plateia, não? Vamos lá. Homem, 35 anos, internado no CTI do Hospital Geral com pneumonia bacteriana e iniciado clavulin de 750, endovenoso 8 horas e claritromicina de 500, de 12 em 12. No 11º dia de internação, iniciou com dor abdominal difusa, aguda, com sinais de irritação peritoneal, febre elevada e episódios de evacuações líquidas com muco e sangue. Afastado do abdômen agudo cirúrgico por exames radiológicos e com exame de sangue relevando leucocitose com desvio para a esquerda e PCR, né? PCR elevado. A persistência da febre, dor abdominal e vários episódios de diarreia, teríamos que pensar em doença inflamatória intestinal, né? Qual delas? Tipo, retocolite ou... Colite pseudomomatosa. Olha só, gente. Clavulin com claritromicina, só tem um que é pior do que os dois, chama clindamicina. São antibióticos que aumentam a chance muito grande de colite pseudomembranosa.
Então, um doente que está tomando 10 dias de clavolina na veia com claritromicina e começa a ter evacuações, é muito impossível que esse doente abra um quadro de retocolite ulcerativa e uma doença de Crohn. Então, a gente tem que pensar numa colite pseudomembranosa. Vocês não acham? Estou falando dentro de uma história. O doente não tinha nada. 10 dias tomando clavolin com claritromicina. No 11º, ele começa a ter diarreia, vários episódios. Você tem que pensar em colite pseudomembranosa. Ok? Muito bom. Isso aqui é um singelo presente que eu posso dar à minha exuberante aula aqui. Que